E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. E hoje um vídeo totalmente só focado nos olhos, tá? Fazer uma proposta bem coloridinha, mas um colorido mais usável. E aí eu já começo aplicando corretivo nas pálpebras dela, para dar mais pigmentação a essa sombra, mais fixação e uniformizar a pálpebra, né? Com a esponjinha, tirando qualquer acúmulo, deixando tudo mais uniforme. Vou começar com esse amarelinho aí, ó, dessa paleta da Belly Angel, que ele é tipo um amarelo mostarda, sabe? Ele não chega a ser um amarelo muito vivo. E vou começar aplicando no côncavo, tá? Pegando do cantinho externo e vou marcando todo o côncavo dela até o cantinho interno, até pegando bem aquele início do nariz. E aí, vou fazer a misturinha de duas sombras, essa mais laranja com esse marrom mais alaranjado, para aplicar abaixo daquele amarelo. Porque se eu aplicar só o laranja, ia ficar muito vivo. E se eu aplicasse o marrom, ia ficar muito escuro. Então, eu misturei os dois, fui pegando um pouquinho de um pouquinho do outro, para me dar esse marrom um pouquinho mais laranja, né? Mais alaranjado. Da mesma forma, aplicando em todo o côncavo, mas dessa vez eu não vou até o canto interno, tá? É mais até metade da pálpebra. Bem de leve, vocês podem ver que eu não faço movimentos muito amplos, sabe? São movimentos mais contidos para não espalhar demais essa sombra. E aí eu volto com aquele amarelinho, só para voltar a cor, que toda vez que a gente aplica uma sombra mais escura, acaba sobrepondo a sombra mais clara. Então a gente sempre tem que voltar com as sombras, fazer esse jogo para o degradê ficar mais bonito. E agora eu venho só com aquele marrom e vou aplicar também no côncavo, no mesmo lugar, sempre um pouquinho mais abaixo que a sombra anterior. Vocês podem ver que eu até troquei de pincel, tô usando um pincel menor, para não acabar subindo demais essa sombra e a gente ter perdido as cores anteriores, né? Então, vou fazer o mesmo movimento de marcar todo o côncavo, com maior cuidado para não subir demais, só ali mesmo. E agora, com essa paleta aí, eu vou usar a sombra vinho, que é um vinho, não diria nem arroxeado, mas é um vinho bem escurinho. E também vou marcar o côncavo abaixo daquela sombra marrom. E, gente, eu tô sempre, eu não mostro aí, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas eu sempre tô voltando com as cores anteriores, principalmente quando eu uso muitas cores de sombra nos olhos, eu sempre volto com as cores anteriores, porque aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente aplica uma sombra mais escura, ela acaba sobrepondo as mais claras. Por mais que a gente tome bastante cuidado, é bom fazer essa transição de voltar com as sombras anteriores para ficar uma transição mais bonita. E aí eu tô mostrando que eu voltei com o marrom, que é aquilo que eu tava falando antes, né? É sempre importante voltar. Eu também voltei com um laranja, um amarelinho, mas eu não mostrei para não ficar muito longo. Mas eu sempre volto com as cores. E aí, agora eu vou usar esse marrom, que ele é bem escuro. Ele tem um fundo bem roxinho. E vou aplicar no canto externo, tá? Bem na pálpebra dela, no cantinho externo. Até encontrar aquela sombra vinho, tá? Não posso passar por cima da sombra. É até encontrar pra gente começar a esfumar a bordinha. E, gente,
Já comenta aqui pra mim nos comentários o que vocês acham de maquiagens assim mais coloridas, se vocês querem que eu traga mais ou se vocês gostam de maquiagens mais neutras. Então já comenta aqui pra mim o que é que vocês gostam mais pra eu trazer aqui pro canal. Agora eu voltei com a sombra vinho lá na bordinha do marrom mais escuro, na pálpebra móvel, pra gente começar esse nosso degradê horizontal, podemos dizer assim, né? A gente fez o degradê do côncavo, vertical, e agora vamos fazer esse degradê na horizontal. Então, eu aplico o vinho, as mesmas cores que a gente usou no côncavo, vinho, depois eu vou vir com o marrom, depois o laranjinha. Agora eu já vou com o marrom na bordinha do vinho. As mesmas cores que usamos em cima. E, gente, o vídeo da pele dessa maquiagem, vocês viram que eu comecei já com a pele pronta, né? Mas o vídeo da pele eu postei semana passada, já vou deixar aqui no card pra quem quiser ver, tá incrível. Vocês gostaram bastante. Então, depois de assistir esse vídeo, não sai agora não, já assistam lá pra vocês verem. E agora com essa sombra amarela aí, da paleta, eu vou aplicar na pálpebra. Eu ainda não apliquei o laranjinha, eu vou aplicar depois. Mas já tô aplicando esse amarelo. Eu poderia ter aplicado aquele primeiro amarelo que a gente aplicou no côncavo, mas eu quis aplicar esse para ficar um pouco mais vivo, sabe? Porque esse amarelo é mais pigmentado, ele é um pouco mais neon. Então apliquei ele, mas pode ser qualquer cor. Eu não aplico até o canto interno, eu deixo em espacinho que a gente ainda vai aplicar outra sombra. E aí eu vou pegar o iluminador, ó, um pincel bem pequenininho, e aí eu vou aplicar no cantinho interno. É só pra dar aquele tchan, sabe? Que a maquiagem tá toda opaca, então aplicar só esse iluminadorzinho pra dar aquele estourinho, esse pontinho de luz. E aí pra parte inferior dos olhos, eu já apliquei laranja, né? Já terminei toda a pálpebra superior, mas não gravou. Não sei onde foi parar. Mas enfim, eu já tô aplicando na linha d'água dela. Gente, eu raspei um pouquinho de sombra azul, misturei com diluidor e botei só um pouquinho de corretivo para me dar um pouquinho mais de consistência. E apliquei aí na linha d'água dela e vou aplicar um pouquinho por fora também, tá? E aí faço com o maior cuidado para ela não chorar, porque ela tem um olho sensível. Para fazer nossa base de sombra, porque a pele já tá selada, né? Então, às vezes é difícil pigmentar, se fosse só com sombra. E venho com o pincel limpo, pequenininho, para esfumar a bordinha, tá? Porque como a gente aplicou um produto cremoso, a gente precisa esfumar a borda, porque senão depois que secar, não dá para esfumar mais não. Então, vou esfumando aí a bordinha, com a mão bem levinha, para não incomodar. E aí, tô mostrando o outro lado. E, gente, essa parte de baixo você também pode fazer com as mesmas cores de cima, também fica lindo. Fica bem mais neutro, né? E mais tons quentes, mas eu quis botar essa cor mais fria pra dar uma quebrada, ficar mais diferente. E aí eu vou usar essa paletinha aí da Ruby Rose, eu vou usar esse azul cintilante escuro. E vou usar também aquele azul cintilante mais clarinho, só no cantinho interno, tá? Mas aí eu já começo com o azul escuro, selando aquela base de sombras que a gente fez, que acaba ficando mais pigmentado por ter uma base de sombras embaixo, então por isso que eu gosto mais de fazer. Principalmente para por esfumado inferior, é bem importante, porque aí dá mais fixação, dá mais garantia de que não vai borrar, de que se a cliente chorar não vai sair. Então já vou selando bem. E no cantinho interno, que aí não gravou também, eu vou com aquele azul mais clarinho, só pra ficar um degradê, ficar um pouquinho mais diferente. E aí, bora pro delineado. Eu estico bem a pálpebra dela, tanto em cima como do lado. E vou fazer um delineado
mais grosso, né? Mais grossinho, que o olho dela me permite. E ó, faço essa puxada. É importante que o delineador, gente, seja bem molinho, bem emoliente. Se ele for muito seco, muito grosso, dificulta mais essa deslizada do pincel. Então, dilua bem o produto, ou então, esse delineador que eu tô usando, delineador em gel, eu não diluí ele é bem molinho, que é um da Suelen. E aí, depois de fazer o delineado, eu esfumo o final, para não ficar aquele quadradinho marcado. Então, vem com um pincel esfumando bastante o final. E aí, venho com um pouquinho de sombra preta, bem pouquinho mesmo, só para sumir com o final desse delineado. Não ficar marca, né? Porque quando a gente esfuma ele acaba ficando meio cinza. Então, eu venho com a sombrinha preta, só para sumir com o final do delineado, porém sumir com ele todo pretinho. E, gente, essa dica, eu vou borrifar um pouco de bruma bem aí na pálpebra dela, porque a gente usou muito sombras opacas e acaba ficando meio seco o olho, sabe? Às vezes até você não consegue pigmentar mais a sombra. Então, eu dou essa tipo hidratada na pálpebra, borrifando fix, que as sombras ficam mais vivas, mais intensificadas e não corre risco de craquelar a pálpebra, né? E já tô na sobrancelha, usando postinha que eu mostrei aí, diluída. E vou preenchendo, a sobrancelha dela tem uma falhinha no ponto alto, mas não é nada muito severo. Já colocando cílios postiços. E aí, bora pro batom. Eu vou aplicar um batom mais avermelhado para compor toda essa combinação de cores, né? De cores quentes com cores frias. Não é um vermelho muito vivo, ele é um pouquinho mais fechado. E aí eu vou aplicando aí. Gente, quando eu pego o produto no pincel, eu vou primeiro passando no centro da boca, porque é onde tem mais produto. Tiro o excesso, né? Pra depois vir contornando, porque se eu vir com o pincel já lotado de produto, eu posso acabar levando muito pra fora e acaba borrando. Então, eu sempre tiro o excesso aí, ó, tô mostrando. Tiro o excesso de produto, jogo no centro da boca pra começar a contornar. E aí vou unir os cílios postiços com os naturais, aquele jeitinho de sempre, vocês já conhecem. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva no canal para não perder os próximos e comenta aqui para mim que você mais gostou. Um beijo!